Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer pela presença de todos nesse evento que tem um grande significado para todos nós. E o tema que representa o meu estudo é a busca de sentido e as constelações familiares. O estudo ele foi oportunizado pela participação de uma voluntária do sexo feminino, na casa dos seus 60 anos, que apresentou um nível de severidade de depressão classificado como severo. E esse foi o tema, né, central do nosso trabalho. Foram realizadas 8 consultas, 7 delas no setting privado e uma em grupo, com a duração de cada consulta em torno de 1 hora e 40 minutos. O trabalho foi realizado entre o dia 25 de junho e 6 de novembro de 2020. Então, antes de iniciarmos os trabalhos propriamente ditos, foi aplicado um pré-teste para que nós pudéssemos verificar os níveis de referência de ASD, ou seja, ansiedade, estresse e depressão. E como nós podemos constatar, a voluntária apresentou um nível de severidade de depressão severo, classificado como severo. Intervenções psicoterapêuticas mais significativas. As intervenções psicoterapêuticas são variadas, são várias, mas para esse caso, 3 se sobressaíram. Psicoeducação, considerando exatamente as características idiosincráticas da voluntária, a compreensão de ocorrências como o deslocamento sistêmico inconsciente, os movimentos interrompidos, o triângulo dramático de Karpman, bem como as possíveis consequências advindas de tais ocorrências, proporcionaram à voluntária uma visão ampliada dessas dinâmicas, auxiliando a sua reorganização psicoemocional. Num segundo momento, a interpretação, né, através das interpretações respaldadas por uma cuidadosa anamnese, propiciou-se o reconhecimento de dinâmicas inconscientes agidas pela voluntária, acrescentando sentido e esclarecendo o seu atual estado. E a utilização de frases homeostaticamente orientadas, que proporcionaram o descongelamento de emoções e a destraumatização de momentos de dor, refocando as imagens distorcidas. Algumas das dinâmicas mais interessantes do processo psicoterapêutico. Na segunda consulta, após a voluntária expressar que sentia uma tristeza sem fim, ela disse não acreditar que o trabalho que nós estávamos realizando trouxesse alguma mudança, pois nós estávamos falando de emoções e sentimentos muito antigos e enraizados. Lembrando que é uma senhora dos seus 60 anos, né? Essa opinião, ela mudou completamente no decorrer das sessões, dando surgimento a algo muito importante dentro do processo psicoterapêutico, que é a aliança terapêutica. Quando do pronunciamento de frases homeostaticamente orientadas durante uma colocação, a voluntária conscientizou-se da impossibilidade de atender um desejo da díade parental, que era um agido inconsciente, para começar a libertar-se e ser ela mesma. Depois de trabalhar o triângulo dramático de Karpman, a voluntária expressou ter analisado outras situações e identificado os papéis que ela exerceu dentro do triângulo. Consciência essa muito importante, que lhe permite outras mudanças e a provável saída definitiva dessa dinâmica. Após as 8 sessões, nós aplicamos novamente o pós-teste, onde nós podemos ver que houve uma diminuição do estresse e da depressão, que passou de um nível de severidade classificado como severo para um nível moderado. Esses são os resultados quantitativos.
Agora nós vamos passar a ver os resultados qualitativos mais importantes. No início, a minha voluntária tinha dificuldades em falar dos sentimentos. E isso foi melhorando ao longo das sessões e na medida em que foi organizando e compreendendo melhor o seu percurso de vida. Ela percebe que agora consegue se voltar para as questões do passado sem que isso lhe traga perturbações. No início era muito difícil. Assumindo a responsabilidade pela sua vida e consciência de que pode fazer escolhas. Finalmente, ela pode estar no presente. Ela ficou com uma imagem do seu sistema familiar de origem organizado e sente a força que vem desse sistema. A sua criança interior foi acolhida. Resultados qualitativos mais importantes nas palavras da própria voluntária. Sou outra pessoa. Compreendo o porquê de sentir ou ser como sou. E isso me trouxe alívio e tranquilidade. Consegui encontrar sentido. As sessões de constelação familiar foram tão ou mais proveitosas para mim do que 4 anos de consultas de psicologia. Gratidão. Por que estes resultados são importantes? Para as investigadoras Thompson e Jane Jean, encontrar significado é um processo de mudar o esquema de vida ou a percepção do evento, de modo que os sentimentos de ordem e propósito sejam restaurados. Cabe aqui salientar que esse conceito, esquema de vida, foi apresentado por essas investigadoras e significa a representação cognitiva da vida, em termos dos acontecimentos que lhe aconteceram, dos objetivos que alcançaram e os objetivos que desejam atingir ainda. Outros investigadores, como Lee e Wong, vêm contribuir dizendo o seguinte: compreender o seu esquema de vida é importante, porque sem um esquema de vida, pode-se experimentar frustração existencial. E, em termos graves, pode desenvolver vazio existencial ou neurose nogênica, a síndrome caracterizada por falta de sentido e de propósito na vida, tédio e vazio. Esses mesmos investigadores nos falam, nos explicam que a busca de sentido ela ocorre quando o esquema de vida do indivíduo não fornece mais um sentido de ordem na vida, ou um sentido de propósito, ou ambos. De um ponto de vista psicológico existencial, postulamos que sintomas depressivos podem ser reconhecidos como manifestações de falta de coerência e compreensão de um esquema de vida. Ou seja, os sintomas comportamentais e físicos da depressão, incluindo a ideação suicida e a diminuição da concentração, podem refletir a própria luta existencial interna com a clareza, coerência e compreensibilidade do próprio esquema de vida. Assim, nós podemos verificar que o caso trabalhado representa exatamente a falta de coerência do esquema de vida vivido pela voluntária. E as constelações familiares no processo psicoterapêutico permitiram não somente a compreensão dessas incoerências, como também a reconstrução de um esquema de vida, a poder acomodar as experiências negativas e as suas consequências. Construir um esquema de vida que tenha um certo grau de ênfase na vontade pessoal, na escolha e responsabilidade em relação ao autoconceito, visão do mundo e a realização dos objetivos é benéfico para a saúde mental, enquanto que um esquema de vida que enfatiza o determinismo não o é. E para essa reconstrução, as frases homeostaticamente orientadas, que são uma característica das constelações familiares, elas foram relevantes para que o esquema de vida pudesse ser revisto, tornando a voluntária conscientemente responsável pelas suas escolhas, seus valores, propósitos de vida, enfim, responsável pelo seu destino.
O que mais gostei no acompanhamento deste caso clínico foi conseguir identificar dinâmicas, traumas, criptas psíquicas, causas possíveis do índice de severidade de depressão da voluntária, aplicando a metodologia aprendida e orientada, evoluindo juntamente com a voluntária em um cenário adverso de pandemia e confinamento, e ainda assim conquistando resultados significativos. O mais valioso neste treino de processo psicoterapêutico, sem dúvida nenhuma, foi o descortinar de um novo mundo, de uma nova perspectiva. Eu caminhei ao lado da voluntária, onde as semelhanças das experiências vividas exigiram um olhar honesto e humilde para com as minhas questões. Ao final, eu constato não somente a eficácia da técnica utilizada, mas o seu grande valor em tempos atuais e futuro, o que para mim significou também o encontro de sentido. Eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos professores Sandra e Jorge, a participação da minha voluntária, esperando ter contribuído de alguma forma com esse tema que é tão pertinente a todos nós, a busca de sentido. Muito obrigada.